Olha só, abre aspas. Produzir alimentos e gerir conflitos são afluentes que desaguam no mesmo rio, a paz. Essa frase é do professor doutor Alisson Paulinelli, ex-ministro e referência para qualquer setor do agronegócio brasileiro e mundial. Inclusive, em 2021, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, já tendo sido vencedor em 2016 do World Food Prize, que é uma espécie de Nobel para agricultura e alimentação. E essa frase, ela parte do prefácio do livro Gestão de Conflitos no Agronegócio, que é de autoria do Dr. Francisco Galli, Dr. Frederico Favacho e Marcos Rocomura Reis, que fizeram essa publicação justamente para explicar como é que os advogados que estão ali na lida com o agronegócio precisam conhecer as realidades do campo. Esse prefácio foi assinado não só pelo Dr. Alisson, mas também pela ministra Tereza Cristina, que é notória a vocação que a Tereza Cristina tem, essa grande mulher, para gerir a pasta da agricultura num país onde a agricultura é, de fato, a nossa principal vocação. Então, ministra Tereza Cristina é a principal referência, na minha modesta opinião, e deste podcast, o Conversa de Cerca, quando a gente fala do Ministério da Agricultura, né? É a minha principal referência quando eu olho para os ministérios que tivemos até aqui, e foram grandes ministros que passaram por essa pasta. Mas, para a gente entender um pouco mais desses dois afluentes que vão desaguar nesse mesmo rio, a gente convidou um dos autores do livro Gestão de Conflitos no Agronegócio, que é o Dr. Frederico Favacho, para estar conosco neste episódio do Conversa de Cerca. E vocês sabem que por aqui a conversa é bastante fluida, bastante tranquila, é realmente uma boa prosa para a gente entender os caminhos que o direito no agro tem feito para ajudar na gestão desses conflitos. O Dr. Frederico, ele é advogado e mestre em Filosofia do Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e também tem MBA em Gestão do Agronegócio pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, além de fazer parte do Centro Brasileiro de Arbitragem. Dr. Frederico, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite e de estar conosco no Conversa de Cerca. Camila, o prazer é todo meu de estar aqui nessa conversa ao pé da cerca. Muito bom. É bom a gente colocar os dois lados da cerca para se encontrar, não é não, doutor Frederico? Porque assim Sempre. a gente consegue aproximar as partes envolvidas que precisam entender que essa gestão de conflitos ela é determinante para que as coisas fluam bem, né? E num trecho que a gente, inclusive, publicou de um material sobre o livro Gestão de Conflitos do Agro, o senhor cita essa necessidade das pessoas que vão gerir este conflito de conhecerem a vida prática dentro do campo. E um pouquinho antes da gente entrar no ar, o senhor falava como é importante que esses profissionais sujem as botinas de terra para conhecer o que os produtores rurais estão passando, né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa perspectiva para a gente começar a nossa conversa. Excelente. Camila, me permita antes só fazer um pequeno reparo. Por gentileza. Que a modéstia me obriga. É que eu não sou, eu e o Francisco Galli e o Marcos Okumura, não somos necessariamente os autores do livro, nós somos coordenadores dessa certo. obra, que é uma obra coletiva, com vários coautores. Nós somos os organizadores, tivemos esse privilégio de sermos organizadores e conseguir juntar entre os coautores que escreveram ali os capítulos, gente da mais nobre estirpe, né, do direito do agronegócio, do direito da solução de conflitos, e tenho também um artigo meu, também assim, eu tenho o Gali e o Okumura, nós também colaboramos, porque não queríamos até ficar de fora desse grupo seleto aí de amigos que toparam fazer esse livro para a gente. Mas, de fato, é um livro importante porque a tônica é essa, tá, Camilo? O que você comenta, ela é muito importante. O agro tem seus conflitos próprios, típicos, né? E dentro dessa economia tão importante, né, dessa cadeia do agronegócio, conhecer as suas peculiaridades, suas idiosincrasias, conhecer a safralidade dos contratos. Os contratos respondem às safras
das lavouras, né, das culturas, conhecer a idiosincrasia dos produtores, por exemplo, quando você é chamado para resolver um conflito entre sócios, né, numa empresa agrícola, que normalmente são da mesma família, né, e que tem na terra, no patrimônio imobiliário, um valor irredutível, né, e tão mais exacerbado do que, por exemplo, sócios de empresas de outra natureza, né, Sim. que não do agronegócio. Então, conhecer esse mundo, conhecer esse dia a dia, faz toda a diferença, sim. Doutor Frederico, quando a gente pensa nessa questão de gestão de conflitos, a gente está falando de conflitos de naturezas das mais diversas ou elas estão focadas nos conflitos, né? A gente está falando de conflitos de natureza comercial, por exemplo. Muito recentemente nós ouvimos falar sobre como fazer valer contratos de commodities, por exemplo. Os preços da soja Exato. da safra 2021 dispararam, né, de uma forma muito agressiva. E aí, naturalmente, o vendedor pensa, meu Deus, vou entregar minha soja a R$ 70 e hoje o preço está beirando os R$ 200 por saca. Da mesma forma como neste momento a gente tem uma preocupação do produtor de ver o seu distribuidor de insumos talvez não conseguir cumprir o seu contrato de venda de algum insumo por falta de matéria-prima. Quando a gente pensa nessa gestão de conflitos, a gente está falando de conflitos desta natureza. Camila, eu vou te dizer que, sim, esses conflitos são muito, muito relevantes, muito importantes, e especialmente nessa safra, né, 2021, para soja, para milho, café, esses conflitos apareceram com muita força, mas os conflitos que nós nos referimos no livro e os conflitos do agro não se limitam só a esses conflitos comerciais de contratos de compra e venda dos produtos agrícolas, né, ou agropecuários. A gama de conflitos que são muito típicos e que são muito do agronegócio vem desde conflitos agrários típicos, né? O que a gente chama de conflitos agrários? Conflitos entre o arrendante e o arrendatário, entre o parceiro proprietário e o parceiro produtor, nos contratos de parceria, nos contratos de fornecimento de cana para a usina, por exemplo, nos contratos CCT, né? Corte, carregamento e transporte, nos contratos de integração, olha só, os contratos de integração que a indústria, principalmente a aviária, né, proteína animal, aves, tem com granjeiros, né, esses contratos de integração, que é um contrato muito específico, muito típico, também gera lá os seus conflitos. As compras e vendas de commodities para exportação, soja, milho, café, como a gente mencionou, algodão, também são típicas, muito características. E vamos além, eu até mencionei aqui os conflitos de sociedade, né? Os conflitos entre sócios de uma empresa agrícola, Certo. que às vezes não é nenhuma empresa formalizada na forma de uma pessoa jurídica, mas é uma fazenda, né, que é uma empresa, uma fazenda com 200 empregados, 1.000, 2.000 empregados, isso né? E tem lá os seus sócios que são parentes, são herdeiros, enfim, essa gestão do conflito também é muito, muito própria, muito típica. E olha, e não para por aí, se a gente quiser extrapolar, a gente entra em marcas e patentes, conflitos, por exemplo, com as questões de sementes, cultivares, podemos, olha, é uma infinidade. O agronegócio é isso, né? O agronegócio ele não consegue ser reduzido a algumas poucas atividades. E aqui, mesmo quando a gente usa a expressão antes da porteira, depois da porteira, não, é uma economia circular, né? Porque a gente tem o antes da porteira, porque tem indústria química, a indústria de insumos, aí tem dentro da porteira, para fora da porteira, vamos chegar lá no nosso consumidor chinês, no nosso consumidor árabe, enfim, e onde a gente tem relações humanas, e especialmente onde nós temos relações humanas, não é?
econômicas, né, de cunho econômico, o conflito aparece, né, o conflito Sim. sempre vai aparecer. E aí é preciso resolvê-los. E, doutor Frederico, a arbitragem ela surge como um mecanismo determinante para que essas disputas, esses conflitos possam ser resolvidos de forma mais amena ou, né, talvez, não sei qual a palavra mais correta para a gente colocar, mas a arbitragem é um mecanismo determinante nessa gestão e resolução de disputas, de conflitos? Camila, me permita contar uma história para você e os seus ouvintes, que, para mim, essa história ela explica tudo o que precisa ser explicado em arbitragem. Eu falo dessa história, que é uma história real, eu falo dessa história em sala de aula, inclusive. Olha que interessante. Meus pais moraram no Pará, meu pai veio do Pará, enfim, voltou para o Pará, e morava em Tucuruí, lá onde foi construída a hidroelétrica de Tucuruí, e ele conhecia muito a região, as cidades, enfim. E um dia de férias, eu visitando meu pai, ainda aluno da faculdade, eu visitando o meu pai lá em Tucuruí, ele me apresenta para um amigo dele, que era bem jovem, que ele queria me apresentar, né? A gente conversar e até porque esse amigo do meu pai queria um parceiro para jogar xadrez, né? E aí meu pai falou, o meu filho vai jogar aqui. E aí fui conhecê-lo e conversamos e descobri que ele era um engenheiro agrônomo. E ele trabalhava em algumas fazendas no Pará, né? E uma região que não tinha por perto fórum, não tinha por perto delegacia, não tinha por perto nem igreja, né? Ou qualquer tipo de templo. Assim, eram fazendas realmente ali na região do Tocantins, ali no Uhum. Baixo Tocantins, ali no Pará, e de grande extensão, com muita gente morando, trabalhando, vivendo ali nas fazendas, mas desprovido desse serviço. E ele me contou, ele era realmente um pouco mais velho do que eu, recém-formado, enfim, e ele me contou que o que acontecia é que ele era procurado ali pelas pessoas Uhum. para resolver conflitos, que iam desde conflitos de vizinhos, conflitos sobre a posse e propriedade de instrumentos de trabalho, conflitos entre fazendeiros, entre fazendas, porque ele era ali o doutor, né? Uhum. Era o mais próximo de uma autoridade que o pessoal ali do entorno reconhecia, né? E, e, e ele não era advogado, ele não, enfim, não tinha conhecimentos jurídicos legais, ele resolvia os conflitos na base, principalmente, do bom senso. Mas qual é a importância dessa história? É que ele resolvia os conflitos e as pessoas aceitavam o que ele Exatamente. dizia. Mesmo disputas de família, por exemplo, tinha lá casais, enfim, iam para ele. Ele era um pouco a autoridade do delegado, do juiz, do padre, né? Enfim, a comunidade dava a ele uma legitimidade para resolver o conflito. E quando ele dizia, ele dava uma solução Uhum. que para ele parecia justa, e felizmente era uma pessoa, né, com, eu pude perceber com bom discernimento, as pessoas aceitavam, acatavam e o conflito terminava. Isso é arbitragem. Né? A arbitragem é a solução de um conflito de uma pessoa que as partes escolhem porque confiam, porque acreditam naquela solução. Normalmente, né, no caso desse meu amigo, porque ele era doutor, né, então ele tinha alguma formação que as pessoas achavam que era uma formação melhor do que o grupo lá. Na arbitragem mesmo, a gente escolhe os árbitros pelo conhecimento que os árbitros têm ali do assunto, né, da causa. No caso do agronegócio, vamos supor, uma disputa no fornecimento de cana que envolve ATRs, né, tem que saber ali saber sobre o Consecana, enfim. Se você for levar esse conflito para um juiz, né, ali da comarca, talvez ele nunca tenha ouvido falar, nunca tenha visto um pé de cana. Ele acha que cana
já vem limpinha para Processada. você tomar, para tomar caldo de cana na feira, né? O máximo Sim. que ele chegou perto. E aí ele vai ter que julgar, porque ele está lá, né? Com o mandato do Estado, representando o Estado, ele não escolhe quem ele julga, ninguém escolhe, pode escolher o juiz, né? O juiz tem que vir assim imparcialmente, enfim. Já no caso de um árbitro, eu posso escolher alguém que conheça do assunto, que conheça o mercado, que conheça desses contratos, do que nós estamos falando. E desde que ele seja imparcial, desde que ele não favoreça uma parte em detrimento da outra, né, de forma desleal, desde que seja uma pessoa que as duas partes entendam, não, ele sabe do assunto e ele vai julgar com imparcialidade, nós temos aí um excelente árbitro. Então, a arbitragem, o segredo, o coração da arbitragem, é a possibilidade das partes em conflito escolherem aquele que vai definir e decidir o conflito. Então, as partes escolhem alguém que elas reconheçam que tem méritos, que tem conhecimento, que tem capacidade para resolver, e as partes aceitam isso. No caso da justiça comum, o que é o que acontece na maioria das vezes é que Uhum. quem perde não admite, né? Não se convence, entra com recurso, e aí os recursos vão se acumulando e a briga vai ficando cada vez mais feroz, né? E aí as relações, inclusive, vão se estremecendo de tal maneira que no final do processo uma parte não quer ver a outra, né? Não quer só ganhar, enfim, quer humilhar a outra. Claro, E a claro. arbitragem, a ideia não, olha, o que? A gente está em conflito, você entende que tenho razão, eu entendo que eu tenho razão, né? Vamos ver o que essa pessoa que nós dois aqui reconhecemos como uma pessoa justa, ilibada, conhecedora, que é o que ela vai dizer. E se ela disser, e a gente reconhece a capacidade dela de dar uma boa decisão, a gente acata. E é o que costuma acontecer. Por isso, os conflitos submetidos à arbitragem, submetidos à mediação, submetidos a esses meios alternativos, normalmente terminam mais rapidamente, com menos estresse, com mais sucesso. E é interessante ouvir o senhor falar sobre isso, né, doutor Frederico? Porque quando a gente pensa no agronegócio brasileiro como um consumidor desse setor, então a população urbana, os grandes escritórios, ou o próprio consumidor final dos produtos, ou alimentos, ou combustíveis, ou roupas e tudo mais, madeira, papel, celulose, enfim, não importa. O que Isso. as pessoas mais conhecem sobre o agronegócio na verdade, o que elas menos conhecem é a própria produção. Você percebe isso também? O que eles Sem menos dúvida. conhecem é a produção e o que lhes mais é próximo ou lhes mais é frequente quando eles vão se informar sobre o agronegócio são os conflitos desse setor. Então, são os conflitos indígenas, são os conflitos de terra, ou é um desconhecimento sobre a lei da regularização fundiária, por exemplo, que inúmeras celebridades e artistas e tudo mais foram defender a não aprovação da lei da regularização fundiária, que era uma lei que poderia resolver inúmeros problemas. E hoje, infelizmente, o que a grande mídia mostra do agronegócio com mais frequência do que os seus resultados positivos são os seus conflitos. Eu imagino que soluções como essa, como a arbitragem, né, como essas soluções privadas, não sei se essa é a melhor forma da gente colocar, mas essas soluções mais práticas, mais eficazes, elas poderiam reduzir o número de conflitos, apresentar resultados mais rápidos, mais efetivos e começar a ajudar também a mudar a imagem que o agronegócio tem, o agronegócio brasileiro, principalmente, não? Sem dúvida, não, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, com vários ganhos, porque quando a gente fala em arbitragem, né, a gente fala de um procedimento, de uma ferramenta, vamos colocar assim, de uma ferramenta que é muito utilizada no mundo, muito utilizada em relações internacionais, em contratos internacionais. Por quê? Exatamente porque as
partes reconhecem que as soluções desse tipo, né, arbitragem, mediação, elas, ao afastarem o poder público, né, ao trazerem, como você disse, para uma jurisdição privada, elas afastam alguns riscos políticos, né? E elas se concentram efetivamente ali no que são as melhores práticas para aquele tipo de contrato, para aquele tipo de relação, né? Então, você encontra isso, a arbitragem, nos contratos mais diferentes, mais díspares, principalmente nos mercados internacionais. Então, o mercado internacional olha para a arbitragem e reconhece a ferramenta, reconhece o instrumento e se sente em casa, se sente confortável, mais do que se sente confortável do que tendo que litigar numa corte estatal deste ou Exato. daquele país. Isso vale para o Brasil, isso vale para o produtor brasileiro, né? Uma coisa é você ter que entrar com um processo aqui no Brasil, que é, né, onde a gente conhece. Os advogados daqui são próximos, conhecem a lei, mas e se eu tiver que entrar com uma ação na China, na Turquia, na Arábia Saudita, ou mesmo na Sim, Europa, Estados Unidos, cada um dessas jurisdições, o jogo muda, o jogo é diferente, as regras são diferentes, né? Então, esse é um aspecto importante. Mas me permita também dizer o seguinte: existem alguns conflitos que, no final do dia, vão ser conflitos que vão ser mais complicados ou mais difíceis de você resolver por meio desse, né, de arbitragem ou mediação. Você imagino que sim. citou os conflitos agrários, né, os conflitos fundiários, Fundiários. os conflitos aí com povos originários, porque por trás desses conflitos, né, ou no fundo desses conflitos, você tem questões de políticas públicas. Sim. Então, você talvez não resolva diretamente, mas a mesma técnica que, digamos assim, move, que está por trás da filosofia da arbitragem, da mediação, pode ser levado para o setor público. Aliás, muitos contratos públicos, investimentos, contratos de investimentos, investimentos internacionais, diretos, enfim, hoje já são submetidos à arbitragem como meio de solução de conflito. Então, em algum momento, essa filosofia que está lá na arbitragem, na mediação, que é uma filosofia de menos litígio, menos guerra, menos contencioso e mais composição, né, vai também chegar na cabeça dos nossos políticos, dos nossos congressistas, e começar a transformar o nosso Congresso num Congresso menos de contencioso e oposição e briga, e mais de composição, em busca de políticas públicas permanentes, duradouras, políticas de Estado e não políticas de governo, né? Vários países desenvolvidos, né, têm hoje lá nos seus equivalentes aos seus congressos, né, já isso mais desenvolvido, né? Pode haver situação de oposição, pode haver disputa, etc., mas existem aqueles temas de política de Estado que são que a ideia é composição. A ideia da composição, ela está muito presente nos meios de solução de conflitos que a gente discute no livro. Porque a composição, não é, eu não digo acordo, não digo aquela coisa, eu cedo um pouquinho para você ceder, melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né? Depende para quem, né? Há uma Enfim, mas quando a gente diferença. fala quando a gente fala em composição, a gente está falando não um jogo de soma zero. Jogo de soma zero é aquele que para um ganhar, o outro tem que perder, né? Então, é, aí você soma um menos um e dá zero. A gente está falando num jogo de soma positiva, onde eu consigo alguma coisa dentro daquilo que eu estava querendo, mas a outra parte também, e nós dois saímos satisfeitos, né?
Quando a gente consegue desenvolver nos trabalhos, né, de arbitragem, e agora especificamente de mediação, quando a gente consegue desenvolver esse tipo de encontro de soma positiva, que os dois lados saem com a sensação de que posso não ter ganhado tudo, mas ganhei alguma coisa, saem satisfeitos. Doutor Quando uma das partes sai pensando ganhei e o outro sai pensando perdi, você não pacificou o conflito. Você resolveu, mas não pacificou. Essa é a diferença. Que coisa importante, né, a gente falar sobre a pacificação de conflitos, porque eu gostei muito dessa frase que o senhor acabou de trazer, né? Pode ter resolvido, mas não pacificou. E se você não pacifica, ele pode acontecer novamente, né, doutor Frederico? Ou pode acontecer de outra forma. Quer dizer, veja, se eu tenho uma situação entre um arrendante e um arrendatário, e aquele problema, eu resolvi, um ganhou, o outro perdeu, né? Eu resolvi, mas não pacifiquei, daqui a pouco os dois vão estar em pé de guerra de novo, né? Daqui a pouco vai surgir um outro problema. Se entre os herdeiros, né, disputando as questões de sucessão na empresa, né? Se eu resolvi, mas não pacifiquei, aquele sócio que perdeu, aquele herdeiro sócio que perdeu, ele vai ficar criando problema, ele vai ficar criando, né, situações ali para os outros herdeiros, para os irmãos, primos, enfim, até um dia que a empresa, a fazenda, né, vai à falência. A gente vê isso acontecer. Por quê? Porque eu resolvi, mas não pacifiquei. O conflito latente continuou, né? E no campo isso é muito importante, porque nós temos um histórico. E quando eu digo um histórico, eu digo isso basicamente desde a época do Brasil colônia. Nós temos um histórico de conflitos no campo. E aqui eu não digo só conflito fundiário, não. Eu digo vários tipos de conflitos que permearam, né, a construção histórica do agronegócio brasileiro, que passa, sim, questão fundiária, passa pela questão de reconhecimento de terras indígenas, quilombolas, áreas de reserva legal, proteção permanente. Tudo isso é fonte de conflito, né? Porque, basicamente, a formação desses conceitos, ela não foi costurada, né, por toda a sociedade, dentro de valores de todas as sociedades. Às vezes as discussões são resolvidas numa instância muito longe, né, de quem está na produção. Então, o Congresso está resolvendo uma coisa, mas quem está na produção está sentindo isso de outra forma, né? Por isso que eu digo, a minha esperança, né, a minha expectativa e minha esperança é que esses valores que estão aí por trás dessas formas de solução de conflito que a gente menciona no livro, que isso permeie, né, culturalmente, digamos assim, toda a forma da sociedade brasileira agir, né? A sociedade brasileira, ela é uma sociedade de contencioso, de briga. Veja o número de ações que nós temos, né? Enfim, então, parece que é mais fácil processar alguém do que compor, né? Exato. Enfim, e o que a gente está propondo é não, vamos mudar essa chave. Até porque, né, doutor Frederico, com o passar, principalmente depois dos anos 70, o final dos anos 70, o Brasil, ou a produção agropecuária brasileira, ela abraçou a tecnologia para não soltar mais e se desenvolver e empregar, de fato, embarcar muita tecnologia na produção, no campo, efetivamente, e junto dessa absorção de tecnologia para a produção, nós temos que entender que as outras relações também ficaram bastante sofisticadas, né? Não só as relações Perfeito. de produção e nem as relações logísticas, mas as relações comerciais, e eu imagino que as relações jurídicas passem pelo mesmo caminho quando a gente olha para o agronegócio. Pois é, Camila, você tocou num ponto agora
Muito importante, muito importante. Aliás, que gostoso, que bom que é ter uma conversa assim na cerca, né, quando o nosso interlocutor é tão inteligente que ajuda, né, a conversa a ficar assim tão interessante, porque é isso mesmo. O nosso agronegócio, a partir dos anos 70, ele muda muito. A gente passa de um país importador de alimentos para um país exportador de alimentos. A nossa produtividade muda, a nossa tecnologia empregada nas lavouras, ela muda substancialmente. E com isso, as relações nessa cadeia toda de produtos do agronegócio vai se sofisticando, ficando cada vez mais complexas, a ponto, né, de você ter contratos, um contrato de barter, por exemplo, né, que basicamente seria um contrato de troca, né, a gente poderia até chamar de contrato de escambo, mas por que a gente chama de contrato de barter e não de escambo? Porque, na verdade, é um contrato ele é muito mais sofisticado que isso, porque é, é, você tem as questões de flutuação do preço do produto, então você tem questões de fixação de preço, o produto ele precisa de um off-taker, ou seja, quem é que vai comprar aquele produto para poder pagar a, a empresa de insumos, né, que deu os insumos. Esse produto, por sua vez, ele tem um mercado, ele tem um preço dado pelo mercado internacional, porque ele é um produto de exportação. Então, esses contratos eles se sofisticam e eles vão aumentando a capilaridade, vão aumentando né, as suas interações com outras pessoas, com outras empresas, Sim. que quando você tem aquela situação que você comentou no começo da nossa conversa, Camila, de preço do mercado spot se desgrudando terrivelmente do preço dos contratos a termo, que foram fixados ali no começo, e você começa a ter discussão daquilo, isso repercute muito além daquelas duas pessoas que estão no contrato, né? Repercute para toda, enfim, toda a cadeia de indústria. E qual é o grande problema disso? Porque isso não é problema, isso é solução, né? As relações econômicas vão se especializando, vão ficando mais complexas, sofisticadas, isso é ótimo, porque aí entram financiadores, mais pessoas participam, mais riqueza circula, mas qual é o problema? É o jurídico, porque o jurídico, a realidade anda de elevador e o jurídico sobe de escada com uma Ah, bola sim. de ferro nos pés. Sim. Olha só, as nossas relações de parceria agrícola, arrendamento, elas ainda são estabelecidas pelo Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é dos anos 60, Exatamente. né? E naquele momento, o proprietário da terra era até mais economicamente mais poderoso do que o arrendatário, né? Hoje você tem situações absolutamente inversas, em que o arrendatário é uma grande usina de cana de sucro energética, né? Produz açúcar, etanol, energia, enfim, mais um monte de subprodutos, Sim. e, e a relação ainda é estabelecida com base num instrumento que não. Mais um motivo aqui, Camila, para entender a importância de você tirar da jurisdição do Estado, tirar das cortes estaduais, tirar, né, do fórum e trazer para meios adequados, meios alternativos e adequados de solução de conflito, em que quem vai resolver o conflito não tem que se socorrer exclusivamente daquela legislação, digamos assim, ultrapassada, e vai Sim. poder julgar de acordo com a realidade. Isso não quer dizer que a arbitragem não pode prescindir completamente da lei ou pode julgar contra
o que está previsto na lei, ou que né, pode atuar num metaverso, né, num universo paralelo. Isso é uma palavra da moda agora, metaverso, universo paralelo. Não, as bases continuam as mesmas, mas o uso, o emprego das leis passa por esse filtro da modernidade, passa por esse filtro de quem conhece o que está realmente sendo ali contratado. Eu não posso tratar uma usina que seja, por exemplo, de algum grupo, às vezes até de grupos multinacionais, né, Sim, sim. como economicamente hipossuficiente ou economicamente menos poderoso do que o proprietário da terra, Sem né? dúvida. Isso já foi em algum momento muito lá atrás, hoje não vale mais. Então, esses ajustes é que os meios alternativos permitem. Né? Isso respondendo à sua pergunta, quer dizer, o jurídico, às vezes, lamentavelmente, ele demora mais para alcançar e se sofisticar, assim como as relações econômicas, comerciais, né, do dia a dia ali, do agronegócio se sofisticaram. Olha, doutor Frederico, eu costumo trazer aqui para o Conversa de Cerca, eu gosto de trazer dois tipos de pautas. Gosto de trazer todos os tipos, mas gosto e tenho um carinho especial quando eu consigo trazer soluções para os produtores rurais e para os outros elos das cadeias produtivas e de distribuição de abastecimento, justamente para ajudar na mudança dessa imagem do nosso agronegócio, que tem muito mais prós do que contras, embora tenhamos problemas e precisamos solucioná-los o quanto antes, embora a gente tenha que dar um passo de cada vez. E gosto também de trazer soluções pautas que personalizem soluções para o produtor. Porque a gente tem um país de um tamanho, como é o Brasil, é um país de dimensões continentais, que vai ter inúmeras realidades, né, doutor Frederico? A gente vai ter inúmeros casos. Um conflito, ele, mesmo que seja da mesma natureza ou de mesma origem, ele vai ter completamente um desdobramento completamente diferente numa região para outra. As pessoas culturalmente são completamente diferentes nesse país, o que é uma grande característica do Brasil e é uma característica importante, o que nos faz únicos. Foi um grande prazer receber o senhor aqui. Eu espero que o senhor esteja conosco no Notícias Agrícolas muito mais vezes, em outras entrevistas que não só aqui no Conversa de Cerca, no nosso podcast, que nos ajude a entender o andamento do nosso agronegócio, desse ponto de vista jurídico simplificado. Eu achei que a gente está trazendo essa... Às vezes a gente precisa dar uns passos para trás para entender que não é tão grave assim a situação, a gente pode resolver de outra forma. Eu adorei conversar com o senhor e trazer essa leveza que o senhor trouxe para o tema. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conosco aqui no Conversa de Cerca. Camila, o prazer foi todo meu. Confesso que a conversa foi tão gostosa e, obviamente, a entrevistadora foi tão competente que me fez até me sentir inteligente. Meu Deus do céu! Não, fiquei muito contente. E eu estou absolutamente à disposição para voltar a esse assunto, a esse tema e outros que eu possa, de alguma forma, colaborar, porque o que você disse é isso. O agronegócio, durante muito tempo, sempre foi olhado como um patinho feio da economia, sempre foi olhado com olhos, de certa forma, condescendentes, e nós somos uma força muito grande, né, na economia brasileira. Não somos apenas uma indústria primária, o que nós temos de tecnologia hoje empregada no agronegócio brasileiro, então o motor que nós somos para a indústria de autopeças, para a indústria química, enfim, faz com que o agronegócio brasileiro realmente mereça ser olhado com muita atenção, com muito carinho, mas principalmente, né, com muito respeito, no sentido de entender o dia a dia do nosso produtor do campo, das comunidades em volta, e isso você não faz de dentro dos seus escritórios, né? É importante sujar as rotinas. Ir para a roça, doutor Frederico,
saber Opa! o que é o dia a dia da maior parte dos empreendedores rurais desse país. E com Isso eles a mesmo. gente aprende demais, né? É, Então, ter o senhor do outro lado da cerca foi muito bom. Vamos concluindo muito bem em 2021 com a sua presença e abrindo as portas para a tua experiência aqui, viu, doutor Frederico? Muito obrigada, inclusive, pela generosidade comigo. Eu sou uma apaixonada, sou uma entusiasta pelo agronegócio e sou uma entusiasta da comunicação no agro. Eu falo que a minha missão, como comunicadora, como jornalista, é também noticiar os problemas, mas eu também noticiarei os nossos bons resultados e vou sempre lutar contra a comunicação enviesada que insiste em acreditar que somos um setor ultrapassado, quando na verdade estamos na vanguarda da transformação. Muito obrigada mais uma vez. isso. Obrigado, Camila. Até mais. Pois é, quando a gente fala de gestão de conflitos e traz isso para o campo, traz isso para o agronegócio, a conversa é bastante complexa. Mas veja como as soluções podem ser simples. E isso não quer dizer que elas serão simplistas, né? Mas elas podem ser menos intensas do que a gente imagina. Então, certo que um dos focos da nossa conversa, né, com o Dr. Frederico Favacho, foi a arbitragem e como isso vem como uma alternativa, um mecanismo importante para a gente garantir essa boa gestão de conflitos e fazer com que isso realmente desague no mesmo rio da paz, como diz o professor Dr. Alisson Paulinelli, no prefácio do livro ali coordenado, junto com o Dr. Marcos Okumura e o Dr. Francisco Galli, pelo Frederico Favacho, né, os três juntos, ali coordenando essa publicação, essa literatura tão importante para você, inclusive, que é produtor rural, e entender que há alternativas personalizadas, soluções que podem ser mais simples para resolver conflitos que são importantes, que sejam não só resolvidos, mas pacificados, como colocou o Dr. Frederico Favacho aqui com muita tranquilidade, muita leveza para tratar desse tema. Excelente forma da gente ir concluindo os trabalhos do Conversa de Cerca aqui para 2021. Obrigada pela sua audiência. Não se esqueça que, para ver este episódio ou ouvir este e os demais episódios do Conversa de Cerca, você pode assistir pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ou ouvi-lo tão somente em todas as plataformas de áudio, porque estamos em todas elas. Veja qual é a melhor para ti. E você pode fazer uma maratona do Conversa de Cerca. 2021 foi uma entrevista boa atrás da outra, viu? Então você é nosso convidado para estar sempre conosco. Até a próxima.